Olá, eu quero falar hoje para você de abuso sexual. É um tema complexo e muito importante na atualidade, porque ele existe de uma forma crescente. Eu, como médico, ginecologista, obstetra, homeopata e constelador sistêmico, tenho diversas visões e posso contar algumas situações para vocês. É muito comum no consultório eu atender pessoas que passaram por situações de abuso e enfrentam na vida atual as consequências desses abusos. Mulheres que sofrem problemas de relacionamento, problemas de sexualidade, algumas desenvolvem doenças mesmo, a respeito, tipo, doenças que têm um componente emocional, como a endometriose, a infertilidade e outras mais. E existe também o caso de anorgasmia, mulheres que não conseguem ter orgasmo, mulheres que desenvolvem uma baixa libido e algumas que não conseguem casar, não conseguem se realizar na vida. É uma situação bastante complexa, como eu disse. O problema é muito maior do que simplesmente a questão do abuso sexual. Então, o que é um abuso sexual? É uma relação não necessariamente de penetração, mas de intimidade sexual sem o consentimento da outra parte, onde se usa a força bruta para que isso aconteça. Normalmente o abusador, ele tem aí uma parafilia, isso não é um desejo normal, você buscar uma criança ou um adolescente para um relacionamento sexual, até porque eles não estão preparados para isso. Então é uma anormalidade e tem as suas consequências para o abusador e para o abusado. Antes de aprofundar um pouco, quero trazer esse tema um pouquinho maior. O que é abuso no sentido da visão sistêmica? Abuso é quando eu uso uma outra pessoa para meu prazer, para minha satisfação. Então veja, uma mãe, por exemplo, que não vai bem no casamento e tem 3 filhos, um filho homem e 2 mulheres, e ela coloca esse filho homem, que já está adolescente, no lugar do marido para dar segurança para ela, amor, enfim, proteção, e que conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando o homem dela, sem contato sexual, nada disso, mas a pessoa, a figura, essa mãe está usando esse filho para uma realização dela, e isso é uma forma de abuso. Ou um pai que usa, casal, um usa o outro para satisfação própria, para realização. Então, quando eu uso uma pessoa para ajudar e até mesmo para fazer algo por ela, eu tô usando essa pessoa para mostrar que eu sou bom, que eu sou o salvador, entende? Então, assim, o abuso é quando você usa uma outra pessoa para te fazer feliz. Então, e diferentemente do eu vou ser feliz porque eu sou feliz, porque eu estou bem, porque eu estou realizado, que eu tenho satisfação profissional, que eu tenho realização financeira, emocional, sexual, enfim, eu estou bem, eu estou feliz. Então eu não vou usar a outra pessoa, entende? Então o abuso, ele é algo muito maior do que simplesmente a sexual. E esse abuso emocional, ele precede o abuso sexual, né? Uma mãe que é infeliz, deprimida, tem um filho, às vezes fica feliz da vida. A partir dali, ela diz, o meu filho é minha vida. E isso é um abuso. Está usando uma criança para a felicidade dela, né? Bom, isso serve também para pai, para homem, não é só das mulheres. Mas, voltando à questão do abuso sexual, é quando essas relações acontecem de uma maneira anormal na mente da criança. Um adulto às vezes passa a mão no peito de uma menina de 8 anos, e isso é um abuso para ela. Ela vai ter a informação de um abuso. E às vezes se esquece. Existe um mecanismo na mente que quando uma realidade ela é muito traumática, ela é muito difícil, as realidades de trauma, ela apaga o acesso consciente, aquilo fica no inconsciente, gravado aqui no cérebro reptiliano, no lugar de memória, no hipotálamo, e ali ela continua agindo, ela influencia a vida da pessoa, mas a pessoa não tem acesso àquilo. Então, a hipnose é uma terapêutica que faz trazer isso à tona, muitas vezes com detalhes. A constelação, ela é uma terapêutica que leva a pessoa a se conciliar com o abusador. Então, o que é essa conciliação? Essa conciliação a gente chama de perdão, né? Vamos levar para o lado do perdão. Pode ser onde você vai
tirar a agressão daquele fato, e vai transformar aquilo como algo fazendo parte da própria vida, que de alguma maneira já aconteceu, e quando você perdoa aquele abusador, você tira esse peso, essa carga de roubar a sua energia, de roubar essa sua felicidade, a sua realização. Então, isso é muito importante, saber que existe maneiras de lidar com isso positivas, maneiras criativas, e não é simplesmente ficar culpabilizando, entrando na pessoa como vítima e o outro como o abusador, existe. Então, assim, quando eu falo disso, eu não estou tirando o mérito da questão, não estou tirando a importância, não estou tirando vamos dizer, a responsabilidade de quem fez o abuso, mas eu estou dizendo que isso pode ser amenizado, senão a pessoa não vai ter saída, vai ficar carregar aquilo pro resto da vida. E são muitos casos, muitos casos mesmo. Estima-se estatísticas que 76% de mulheres de 0 a 9 anos passaram por alguma situação de abuso, seja na escola, seja em casa, seja por vizinhos, seja por irmãos, seja por pais, seja por tios, avós, muitos casos. E muitos casos desses abusos são cronificados. Por quê? Porque existe a ameaça: se você contar, eu faço tal coisa, e a criança acaba ficando refém desse adulto abusador, né? E isso se perpetua por 1, 2, 3, 4 anos, às vezes, né? E às vezes até a mulher cresce e tem 12, 13 anos e continua ainda, porque daí ela já tem uma noção, ela já tem um prazer sexual naquilo, ela passa a ter também o prazer daquela situação. Então, de alguma maneira, ela se torna aí conivente com essa situação. O que acontece em alguns casos, poucos casos, e em situações bem particulares. Em resumo, é uma violência, não deve ser feito. Criança não pode ter acesso à sua sexualidade porque não tem maturidade física, emocional nem espiritual para uma vida sexual. Vida sexual é coisa de adulto, e a gente considera adulto, biologicamente falando, depois dos 15 anos. Não que uma criança de 15 anos ou um jovem de 15 anos tenha maturidade emocional para isso. Muitas vezes não, mas alguns têm, e tem, com certeza, a maturidade biológica já pode se reproduzir, o homem e a mulher já podem engravidar. É isso aí que eu tinha que falar nesse momento, e a gente continua falando em outros temas sobre sexualidade. Até breve.